cristão vai provar que Jesus é o Messias do Antigo Testamento e termina provando que Jesus não é o Messias dos judeus, da Torá ou do Antigo Testamento. A gente sabe que as religiões monoteístas abraâmicas são totalmente independentes uma da outra. Exemplo, o cristianismo é uma religião distinta do judaísmo, embora que os cristãos querem, por fim das contas, que o cristianismo seja totalmente compatível com o judaísmo. E isso é impossível, porque os livros religiosos do judaísmo não existe em momento algum que fale de um Messias chamado Jesus. E o ponto mais intrigante nisso tudo é que o suposto Jesus não cumpriu nenhuma das profecias ou requisitos como Messias dos judeus. Nem sequer a paz ao mundo o próprio Jesus não trouxe, como Messias esperado pelos judeus. Como também o suposto Jesus não reuniu os judeus em Israel e nem reconstruiu o templo. Mas antes, o suposto Jesus trouxe discórdia entre os próprios judeus e para o mundo, onde até o próprio falou: não vim trazer a paz, mas sim espada. Uma frase como esta para a releitura sagrada do judaísmo como Messias é complicado e incompatível, porque o Messias do judaísmo vem justamente para trazer a paz e acabar com a guerra, algo que o próprio Jesus deixou claro, que não veio trazer a paz, mas sim a guerra, que é o mesmo que espada, que naquela época as guerras eram através das espadas. Então, só essa frase já deixa claro que o suposto Jesus não é o Messias do Antigo Testamento ou da Torá. Então, vamos ao maravilhoso conteúdo a seguir. Os cristãos, eles seguem qualquer coisa, menos Cristo. E eu falo de todas as religiões, tá? Eles seguem qualquer coisa. Inclusive, até eu vi numa live que o Sabino estava aqui falando, e o Sabino falando, apontando, falando: vocês não seguem Cristo. Foi uma live, acho que foi contra o Rangel, né? Foi, Mateus Rangel. que eles estavam ofendendo o Sabino. Vocês são pastores, e é exatamente isso. Mas eu não estou falando só nas ações, não. Eu estou falando no que Cristo disse. Não segue nada, nada, absolutamente nada. Porque Cristo não fundou religião. Religião pura e imaculada é ajudar o próximo nas suas aflições. Ele não fundou religião nenhuma. Cristo não fundou templo, porque o Pai habita em nós, né? Então, ele segue qualquer coisa menos Cristo, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, sobre ser o Messias, o que é um Messias, né? Só para me dar uma introdução aqui, o Messias, ele é um salvador, né? Ele vem salvar, né? E quando você vai lá no Velho Testamento, na Torá, na Tanar, né? Você tem, quando você vai lá no Velho Testamento, vê na Torá e na Tanar, o Messias apresentado, o Messias de Israel, né? Ele possui algumas características. E essa é a primeira introdução que eu quero dar, que são essas características do Messias de Israel, né? Inclusive, eles estão esperando um agora para chegar a qualquer momento, né? Eu quero dar algumas características. Uma característica, tá? O Messias lá, ele tem que ter descendência. É uma característica. Aí eu faço a pergunta: Cristo deixou descendência? Ok? Cara, os caras vão debater com o Sabino. Aí eles vão em outro. Parece que concordam com o Sabino, cara. É um negócio impressionante, velho. Você tá maluco? O Messias tinha que ter descendência. Jesus não tinha descendência. O cara tá indo defender que Jesus tinha que Jesus era o Messias ou não? É uns crentes que não dá pra entender, cara. Primeira pergunta. Segunda pergunta. E eu posso trazer vários fatos lá do que está escrito sobre isso. Mas eu primeiramente quero trazer só um. O Messias de Israel tem que escravizar os gentios. Eu vou trazer um texto, mas eu podia trazer vários, porque eu não tenho tempo. Mas abra para mim Isaías 60, por gentileza.
Isaías. Abra para mim Isaías 60. Versículo 1, a partir do 1 mesmo. Pega no 10 para mim, por favor. 10, 60, 10. Eu vou conseguir ler, né? Aqui. Eu vou abrir aí pra você. Beleza. Mas olha só, cara. Não tem condições. Para saber que Jesus era o Messias, você tem que estar baseado na Bíblia hebraica, que é onde os autores, quem inventou lá no 2º século essas historinhas com ele de Jesus, estavam baseados, né? Baseado, não em baseados, mas baseados na Bíblia hebraica, né? Aí. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. É escravidão. Aqui eles falam hoje em dia que são os árabes que vão fazer isso. Hoje em dia eles falam. Quem vai edificar são os árabes, tá? E os seus reis te servirão. Servir aqui é escravidão. Os reis dos gentios, os presidentes, têm que servir a Israel. Aí eles sempre jogando na cara de Israel, né? Que tive benignidade e tal. Pula pro próximo agora, tá? Vamos lá. E as tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia nem de noite se fecharão, para que tragam a ti a riqueza dos gentios. Roubar os gentios. É isso que o Messias de Israel tem que fazer. Roubar os gentios. E conduzidos com elas dos seus reis. Pode pular para o próximo. Porque a nação e o reino que não te servirem, que não forem seus escravos de Israel, essas nações serão de todo assoladas, serão destruídas. A pergunta que eu faço para você que está olhando, Jesus escravizou que gentio? Porque Davi escravizou gentios. Salomão, então, Davi é considerado Messias. Salomão é considerado Messias. E gentio Jesus escravizou? Qual foi? Vou pegar outra característica. O cara tá indo contra, porra. Eu não tô entendendo. Os caras vão debater com o Sabino. O tema é, Jesus era o Messias. O cara tinha que defender que Jesus é o Messias. Ele tá parecendo o do pai, que entra aqui na live, né? Falando que aquilo ali não é Jesus. Então tá aí. Os próprios crentes vão, num debate, defender a ideia de que Jesus é o Messias e fazem o contrário. Mostram que Jesus realmente não era o Messias. Tu entende? Não, nem eu tô entendendo. Mas vamos continuar aqui. Característica do Messias de Israel. Mais uma. Se Israel não estiver na terra, ele tem que levar Israel para a terra. É outra característica. Se Israel já estiver na terra, se ela já estiver na terra, ele tem que expandir. Porque a promessa de Javé é do Nilo Eufrates. Jesus fez isso. A terra que ele tá falando ali é o território de Israel. Pô, mano, eu tô até meio decepcionado, porque eu separei um monte de passagem aqui pra mostrar, mas o cara tá indo na contramão, pô. Eu pensei que ele ia defender que Jesus é o Messias, aí eu vim com as passagens, o Sabino ia vir com as passagens, né, pra mostrar que Jesus não fez nada. Ele próprio tá falando. Ele próprio, o crente, tá falando que Jesus não fez nada que o Messias deveria fazer. Tu entende isso, meu irmão, minha irmã? Nem os crentes mais estão acreditando que Jesus é Messias. Vamos lá. Abre para mim Amós 9, por gentileza. Dá um tempinho aqui pra mim. Amós 9. Vou dar uma reforçada aqui, Brunão. 15. Nós estamos na tua introdução e tal. Aí depois a gente queria que você entrasse no tema mesmo do debate. Você precisa provar pro Sabino se Jesus foi o Messias na Bíblia. Mas é exatamente Tá? isso. Vamos lá, Amós. Introdução, né? Amós o quê? É importante, é muito Não, importante boa, essa boa. introdução, porque eu vou chegar em Jesus aí. Fechou. É porque é fechou. importante. A introdução dele é mostrar que Jesus não era o Messias. É só a introdução, tá, galera? Ele só tá introduzindo que Jesus não era o Messias. Mas beleza, vamos lá. Importante essa introdução. Amós Amós 9, 15, 9. por gentileza. Cara, Só aproveitar que você está fazendo a pesquisa, já estou me assustando aqui. Vamos lá. Por quê? Amós 9, 15. Lembrando, eu só estou lendo a Bíblia, tá? Tá. Eu só estou lendo a Bíblia. A única coisa que eu fiz até agora, que assustou o Sabino, foi ler a Bíblia, tá? Vamos não, lá. não, rapidinho, não. Tá me assustando é que você está defendendo que Jesus não é o Messias. Ah, exatamente. Cara, os crentes são demais, mano. Olha o Sabino rindo. Os crentes são muito bons, velho. Você tá doido. O debate é pra falar que Jesus é o Messias. Aí o cara tá falando que Jesus não é o Messias. Porra, mano. Cara, é só crente, mano. Tem gente que não gosta de crente, velho. Tem gente que não gosta. Porra, eu adoro os crentes, mano. Olha que sensacional, que alegria que ele traz pra nossa vida aí, pô. Você podia estar aí, ó, mal-humorado com as notícias tristes de... Você podia estar aí triste e mal-humorado com um monte de notícia ruim que você vê em jornal, né? Não, mas você tá aí rindo.
Pô, você tá aqui igual o Sabineiro aqui, na maior gargalhada. Pô, aí tá top. Calma, Aí você tá me eu vou assustando. chegar em Jesus. Eu já tô anotando tudo aqui, ó. Por isso que Eu já vou chegar em Jesus, eu vou chegar lá. Calma, certo. calma. Vamos lá, Amós 9,15. O que eu acabei de falar? Se Israel não estiver na terra, tem que estar na terra. Se tiver, tem que manter e expandir. O Messias do Velho Testamento. Vamos lá. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra. Não serão mais arrancados. É isso aqui é messiânico. O Messias tem que fazer isso. Tem que plantar Israel na terra e ele não pode mais ser arrancado de lá. É isso que o Messias de Israel tem que fazer. Tá? Por favor, abra para mim agora Mateus Tá. 15, versículo 13. Versículo 13. Vamos lá, gente. Se o Messias da Torá, da Taná, tem que plantar Israel lá e eles nunca mais podem ser arrancados, olha o que Jesus fala. Jesus, porém, respondendo, disse: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu passo a pergunta para você agora. Qual foi o único povo arrancado da terra quando Jesus veio aqui? O povo judeu. O povo judeu foi arrancado da terra. Então Jesus não é o Messias. Caralho, mano. O crente é muito bom, galera. Você tá doido, meu irmão, minha irmã. Você que tem preconceito com o crente. Pare com isso imediatamente. Olha que coisa sensacional. E ele tá, né? Todo igual um galo, mano. Explicando pra vocês que Jesus não é o Messias num debate em que ele deveria explicar que Jesus é o Messias. Sensacional. Você só vê isso no crente. Cara, é uma capacidade lógica que eu não vejo em nenhuma outra espécie. É uma coisa sensacional. Foi o único povo que foi arrancado da terra quando Jesus veio aqui. Porque lá está dizendo que não pode tirar eles da terra. O Messias de Israel não pode tirar eles da terra. Jesus falou: toda a planta que meu pai não plantou, eu vou arrancar. Abra Mateus 23, por gentileza. E ele faz a... 23? Se eu for lá no 36, depois você consegue pular, né? Por 37. Eu consigo. Beleza. 36. 36? Mateus, Mateus 23, 36. 36. Tá, eu pensei que era 23, 36. Fechou. Lembrem o que estava em Amós. O Messias tem que plantar Israel na terra. Jesus falou que toda planta que o pai dele não plantou seria arrancada. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Sobre aquela geração que estava lá com ele. Ele está Exatamente, aquela geração lá. Esta geração é pronome demonstrativo, né? E é repetido isso no 24. fazendo um julgamento naquela geração. Pulo próximo. Jerusalém, isso aqui é o que? Messias do Paraguai, porque ele está fazendo ao contrário do que o Messias da Torá está mandando fazer. O Messias da Torá tem que plantar na terra, Jesus está tirando. Jerusalém que mata os profetas, apedreja que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajudar os teus filhos são meus filhos? O teu filho é meu filho, Sabino? Não, o teu filho não é meu filho. Eu quis ajudar os teus filhos, mas vocês nunca quiseram. Pula para o próximo. Eis que a vossa casa é deixada deserta. Jesus tira Israel da terra. É isso que ele faz. Cara, ele tá falando o que a gente fala aqui. Jesus, o do Novo Testamento, ele é a antítese da Bíblia hebraica. Ele é contra os preceitos da Bíblia hebraica. Aí o cara tá reforçando isso. Só que o tema do debate, gente, é ele provar que Jesus é o Messias. E esse conceito de Messias é na Bíblia hebraica. Tá entendendo? Ele tá caindo no conto romano, que inventou o personagem Jesus, né? Mas vamos lá. Ao contrário do que o Messias da Torá tem que fazer. O que você tem que entender é que Jesus veio salvar o mundo. Agora você tem que saber de quê e de quem. Daquilo que ele vai fazer caso você não aceite que ele salve você, né? Então, se é tipo traficante, né? Ele quer te vender a proteção. Aí você pergunta pro traficante: como é que é, meu irmão? Aí ele fala: pô, é aqui R$1.000 por mês pra eu te proteger. Tu vai me proteger de quê? Te proteger daquilo que eu vou fazer com você caso você não queira que eu te proteja. É a lógica de Jesus. Tá entendendo? Porque tem um povo lá querendo escravizar o mundo inteiro. Então vamos lá. Outra característica. Ou seja, ele está falando que Jesus veio contra os judeus. Que é uma leitura, se você pegar no ponto de vista de quem venceu a guerra, que são os romanos, beleza. Mas não é a leitura que um cristão diz fazer, né? Mas vamos lá. Outra característica do Messias de Israel. Ele tem que levantar o templo.
tem que erguer o templo. Já cheguei. Aí Jesus profetizou a destruição do templo. Porque é o autor que está depois do evento inventando esse personagem, né? Colocando ele antes do evento e fazendo o personagem fazer a previsão. Ele tem que erguer o templo, tá? E se o templo tiver construído, ele tem que manter o templo lá. É o que o Messias de Israel tem que fazer, manter o templo lá de pé. Tanto que eles falam que Ciro é o Messias, né? Porque Ciro ergueu lá com Zorobabel, ajudou lá o segundo templo a erguer lá, né? Então eles falam que Ciro é um grande Messias, não é isso? Tá tendo guerra no Irã agora com Israel, não tá? Que o príncipe do Irã, que está exilado, que ele falou, gente? Qual foi a declaração que ele deu para o mundo inteiro ouvir? Eles são persas, né? Ciro, o nosso rei, ajudou a Israel a construir o templo. Eu, no meu primeiro ato, quando for derrubado o regime dos ayatolás, eu vou erguer o templo novamente. Vou ajudar Israel a erguer o templo novamente. É isso? Então, o Messias da Torá tem que erguer templo e manter o templo lá. E as coisas que acontecem no templo. Mateus 24, já no primeiro versículo, por favor. Mateus 24? É. 24:1. No primeiro versículo. Mas aí o texto que vai mandar ler é Jesus falando da destruição do templo. Por favor. Jesus, então, é o Messias da Torá? E quando ia saindo... É o que esses cristãos evangélicos aí, esses caras falam. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Vai para o próximo. O Messias de Israel tem que manter o templo em pé ou construir. Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que Messias é esse da Torá? Não, Jesus não é o Messias da Torá. Jesus veio salvar o mundo. Então agora Jesus veio salvar o vou te mundo. interpelar agora. Então é isso. Sim. Nós chegamos agora aqui, Sabinão, no foco do nosso debate. Então ele crê que Jesus veio salvar o Eu mundo. tenho só que terminar só mais uma. Tá, você só vai Só ter que mais provar o Sabino vai te Só mais contradizer. uma. Tá, vai, não tem problema não. Só uma coisa. Tá, pode falar. Só uma coisa, só preciso para terminar só mais um versículo. Desculpa que eu te interpelei, Tá. que eu tinha pedido Tá, pra não só mais um interpelar. versículo. Desculpa. Só mais um versículo. Peço É o desculpa pra último, você. tá? É o Beleza, último. beleza. Então o que acontece? Vocês estão vendo que o Messias tem que dar descendência, Jesus não teve. O Messias tem que manter Israel na terra, Jesus tirou. É ele que está falando, não sou eu. O Messias tem que manter o templo erguido, Jesus fala que destruiu. E aí, é claro que os ateus que estão aí assistindo, né, todos eles, eles vão dizer isso aí é historicizado. Isso aí é uma profecia historicizada, foi feita depois. Até ele sabe. Até ele sabe, mano. Caraca, cara, crente é maravilhoso, velho. De que foi feita depois que já tinha acontecido no ano de 70. Traga para mim agora aí mesmo no 24, versículo 32, por gentileza. 32? Isso. Jesus ali está secando a figueira. Pesquise no Google se a figueira representa Israel. Que ele fala que deixou Jerusalém deserta, que ele fala que destruiu o templo, ele está secando a figueira. Ele não falou nunca mais como dos teus frutos, a figueira representa Israel. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos temos, brotam as flores, sabeis que está chegando o verão. Isso aqui, sabe o que Jesus está dizendo? Eu tirei eles da terra, eu destruí o templo deles, mas eles vão voltar para a terra. Eu quero ver essa aí ser historicizada, porque isso só aconteceu em 1948. Se você pesquisar aí no Google como era Israel em 1948 e nos dias de hoje, você vai ver que a figueira está dando brotos, está expandindo. Eu quero dizer que essa é historicizada. E Jesus está falando que Israel vai voltar para a terra aqui. Só você pesquisar no Google se a figueira é Israel ou não. Então, é isso. Passo a palavra para o Sabino aí. Lá no Romanos 9, o próprio Paulo está falando da questão lá de os brotos serem enxertados, né, na árvore. Então eles estavam querendo conciliar os judeus após a guerra de 70, de Bar Kokhba, nesse novo mundo onde a lei foi destruída, onde a circuncisão foi abolida, onde a cultura judaica foi abolida, e agora você tem que aceitar o Império Romano. É isso. Bom, Sabinão, antes de você dar a introdução, o Brunão, assim, você deu tua introdução legal, e então ficou provado aqui que você crê que Jesus é o Messias, certo? Do mundo. Jesus Não de Israel. mas assim, o fato do debate é se Jesus é o Messias, não é isso, Sabino? Então Exato. você vai ter que provar se ele é de Israel, se ele não é, você vai ter que provar pro Sabino que ele é o Messias. Bom, você já provou uma parte que você está mostrando na palavra, então só pra gente não perder o foco do debate, Ele mostrou até agora que Jesus não é o Messias, né? E pode ser outra coisa, mas Messias não. Aí complica, né, Busco? Aí complica. você tem sua opinião, que você acha que não é de Israel e tal, que é o Messias do mundo. Então,
vamos generalizar. Então, o Messias do mundo é o Messias, que é para nós, os gentios e tal. Então, agora você vai ter que provar pro Sabino que ele é o Messias na palavra. E o Sabino é com você, Sabino. O que me deixou meio perplexo aqui, Brunão, é que para você tratar de Jesus como Messias, ou quem tratou de Jesus como Messias dentro do seu ministério, eram pessoas que dependiam das profecias do Antigo Testamento. O que você acabou de fazer aqui para mim, e para mim foi ótimo, é que você desconstruiu praticamente toda a profecia do Antigo aplicada à pessoa de Jesus. Não tem como desassociar Jesus como Messias, por quê? Porque é a esperança que o povo tem, ou tinha naquele período, era dos cumprimentos de profecias na pessoa de Jesus. Tanto que os autores estão, principalmente Mateus, estão indo o tempo inteiro lá na Bíblia hebraica buscar passagens e aplicar a Jesus. Aí o cara fala que não é Jesus. Ele tá certo? Tá, que Jesus não é Messias, não está cumprindo nenhum preceito de Messias, e o que os autores do Novo Testamento buscam na Bíblia hebraica para aplicar a Jesus, muitas vezes eles distorcem, né? Eles tiram do contexto. Então ele facilitou a vida do Sabino. Ele entregou o queijo, né, com a faca na mão, né, pro Sabino. Algumas, como a primeira figura de alguém ser o Messias era a reconstrução do templo. Você acabou de falar. Como Jesus poderia ser o Messias se o templo estava construído? E pelo contrário, ele disse que ia destruir, né? Pois é. Entende? Então você... É como se você aniquila o Antigo Testamento, como você constrói Jesus como Messias? Porque primeiro que para você ter a definição de Messias, você depende do Antigo. Pois é. A aplicação e a construção temporal do Messias, ou seja, do termo Machia, né? Untar com óleo. Se você aniquila todo o Antigo, como que você vai saber que significa? Primeiro, significa o vocábulo Messias. E quando você fala de um personagem, de uma pessoa que governaria Israel, que essa é a figura do Messias, o Messias tem duas colocações: religiosa e política. Religiosamente é justamente conduzir o culto melhor a Deus. Politicamente é tirar o povo das opressões. Com detalhe, o Messias iria fazer sacrifício de animais para Deus todo dia no templo, tá? Iria continuar fazendo sacrifício de animais para Deus. Só vocês terem ideia. Os animais não matariam uns aos outros. Todo mundo já saberia a lei no coração. E piriri pororô, né? As nações viriam até o Messias. Caramba, 4, tá? Tudo isso. Então não tem como Jesus ser Messias. Te enganaram, te fizeram de trouxa. Você que acredita nisso aí, né? Então, desde a época elaborada pós-cativeiro babilônico, que nós temos uma formulação melhor do messianismo, já começa com Isaías, mas pós-cativeiro babilônico nós temos uma formulação melhor, que nós chegamos até em Qumran, dos achados arqueológicos de Qumran, esperavam-se 2 tipos de Messias: um rei e um sacerdote. Então, se você... É o Messias Ben Yosef e o Messias Ben Davi. Você aniquila todo o Antigo Testamento, como que eu vou entender agora Jesus como Messias? Você colocou uma questão aqui, você entende que Messias significa Salvador. De onde você tira, ou de onde você, qual texto você consegue extrair, que Messias significa Salvador? Bruno, pode me responder, por favor. Talvez o termo Jesus signifique Salvador. Agora Messias não. Messias é ungido, né? Vou pegar uma caneta aqui para você. Tranquilo. O cara facilitou a vida do Sabino, mano. É porque no Novo Testamento o termo ali fica Cristo, né? Não, fica Cristo só um no Novo minutinho, Testamento. só um minutinho, você não ouviu minha pergunta. Tá. Qual o fundamento... Pera, eu vou chegar lá. Não, eu só estou reformulando a pergunta, tá. você me responder. Em qual parte do Antigo Testamento retrata que Messias é sinônimo de Salvador no sentido qual você colocou? Bem, vamos lá. Ciro, para ele, salvou o povo de Israel lá, né? Moisés é um salvador, tirou ele do Egito. Eu estou falando aqui
Só que no Novo Testamento, quando eles fazem as perguntas, vem uma palavra, é o Cristo, né? Se você é o Cristo, por Ou exemplo, seja- abre para mim João 10, por gentileza. Ou seja, ele inventou isso aí. Inventou, entendeu? Não significa Salvador. Beleza. Abre para mim João 10. Versículo, começa no 24. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Então, Salvador, o qual você colocou, Salvador de pessoas de situações. Vamos lá. Óbvio. Olha aí, ó. Os judeus perguntam a Jesus. Rodearam-lhe, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando, aqui nos manterá em suspense, né? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Você está perguntando se ele é o Messias. Aqui? Sim? Sim. Passa para a próxima. Os judeus perguntaram se ele era o Messias. Respondeu Jesus, já vos tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mais um? Ele vai responder. Mas vós não credes, judeus, porque vocês não são das minhas ovelhas. Ele falou que não é Machia dos judeus. Ele respondeu. Ele está respondendo. Agora, vamos lá. Ou seja, Jesus não é o Messias. Facilitou a vida do Sabino, cara. É o que a gente fala pra vocês. Jesus não tem como ser o Messias porque ele não cumpre os preceitos do Messias. Ele é contra o povo, contra os judeus, porque é um personagem fictício inventado aí pelo Império Romano, né? No século II. Vamos em João 4. Vamos ver para Samaritano o que ele fala. Samaritano a gente sabe que é um Só um resquício minutinho. Você da só tribo de Só não Manassés. esqueça que agora é meu tempo. Você tem que Ah, tá, porque você respondeu. Não, Você não. fez a pergunta. Você tem que. Então, Desculpa. é isso, entendeu? Ah, tá. Eu só tô aqui Desculpa. pra gente poder interagir. É meu tempo, senão você vai pegar todo o tempo e eu não vou pegar, entendeu? Desculpa, Sabino, desculpa. Então, não, só queria saber disso. Então, Messias pra você não é salvador de vidas nem de alma, não. É um salvador. É Salvador. É um salvador. Não, eu vou lhe Veio perguntar. salvar. Então, vou lhe Salvador da perguntar. Bahia. Então, vou lhe perguntar novamente, você não entendeu minha pergunta. Olha só. Quando você falou que Messias significa salvador, eu perguntei, salvador em que Sim, sentido? Messias é para salvar. Se eu estou em perigo, ele vem me salvar. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Quem tá em maldição precisa de resgate, não está bem, né? Então ele veio salvar. Calma, isso Né? é quem Não é colocou- isso? Calma, quem colocou isso é a figura de Paulo. Isso não é a figura de Jesus. Isso. Mas aqui ele respondeu que não é Messias dos judeus, mas para Samaritano ele vai dizer que é. Deixa eu só concluir meu raciocínio. Tá bom. Eu lhe ouvi, agora você tem que me Tá escutar, bom. Não, tá? porque você está me fazendo indagando. Não, mas só seja preciso. Então vai lá, você faça seus argumentos, eu espero você falar Não. meia hora aí. Veja bem, ó, não é questão de falar, eu só quero que você seja preciso das minhas respostas, Tem tá? Messias é um salvador, vê se vai salvar de algo. É isso, para mim é isso. Vamos lá. Salvar no sentido físico. Jesus espiritual. Físico e espiritual, Jesus. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Da onde você tirou novamente o conceito que Messias é salvador espiritual, que você depende do antigo. Jesus é. Eu não dependo do Antigo Testamento para nada. Vamos lá. Eu Só não que dependo. para Antigo Testamento é só para ser abolido. 2 Coríntios 3, se você quiser abrir aí, Tá. Paulo vai dizer. você ter a construção de Jesus como Messias, você depende do antigo. Não, depende do Antigo para nada. Não? Nada, porque ele veio desfazer as obras do diabo. Ele tinha que nascer ali. Se ele veio aqui desfazer, ele tinha que nascer onde, sabe? Na China? Vamos lá. O diabo estava onde? Você não entendeu minha pergunta. Para você ter a construção, Vai ser melhor você fazer, porque tudo que eu vou te responder, você não vai... Faça a sua. Depois estou vou e fazendo. faço a minha apresentação. Não. A sua apresentação sem me indagar. mas eu já estou fazendo. Não, vai ser um debate. Debate é indagar a sua. Ele veio desfazer as obras do diabo. Ele veio nascer aonde? Eu não dependo do Velho Testamento para nada. Ele veio abolir o Velho Testamento. Estou te respondendo. Vamos lá. Para Jesus ser Messias, ele tinha que ser descendente de alguma tribo? Para ele ser Messias de Israel, sim. Do mundo, não. Aonde está escrito? O cara inventou o Messias dele, mano. É o do pai, mano. É o do pai. Que para ser descendente do mundo, Jesus como Messias, não depende de descendência. Não está escrito isso. Cara, ele trouxe as boas novas. É coisa nova. Eu estou lhe fazendo a pergunta, você me Qual o respondeu. significado de evangelho? Ah, mas Boa Nova, o Augusto, imperador romano, também trouxe. Tá lá no Evangelho de Priene. E outra coisa, se não é associado ao Velho Testamento, por que Mateus e Lucas colocaram a genealogia deles associada ao Velho Testamento? Né? Estão fazendo profecia associada ao Velho Testamento. Tu vê que é uma parada que não faz sentido? Cara, crente é sensacional. Eles vão inventando e eles acreditam nas doideiras que eles inventam, né? Qual o Novamente. significado de Ó, evangelho? estou lhe perguntando, se me Ah. escuta. Onde está ele? Não vai estar escrito porque é boa nova. Então é achismo. Achismo não é boa nova. O que é evangelho, Sabina? O Evangelho, que é evangelho? o evangelho, É boa coisa nova? Boa nova? Novidade? o Sem evangelho, que está escrito no Antigo? Ele não deixa o Samiro falar. Se é boa nova? o evangelho Boas Novas existe desde o Antigo Testamento. Aí você está dizendo que as Boas Novas só iniciou com Jesus errado. Só com Jesus. Não.
Me prova isso. Só com Jesus. Só com Jesus, Boas Novas? Abre pra mim, por favor. Deixa- João, Deixa eu Só antes de João, abrir, eu quero onde dar vem? um... que eu não estou conseguindo aqui. Vamos lá. Se você não sabe, o pessoal de Qumran, antes de Jesus existir, já existia as pessoas que pregavam as boas novas lá. Tá, cara, mas eu não quero saber o que tem na cabeça de ninguém. Mas Eu eu quero saber tô- o que tá escrito. Ué? Eu quero saber o que tá escrito. E Abre João 1,18, por favor. João 1,18. Abre pra mim, João. Só dar um recado pro chat, a gente já silenciou aquele usuário, tá? O pessoal tá sabendo qual que é o usuário, eu não vou falar aqui, porque eu não vou dar audiência pra ele. Aqui não é lugar de fazer oração pro Satanás, não, porque aqui é um canal cristão. Vamos lá, qual que é? João 1,18, por João gentileza. 18. João 18. Caraca, Vamos lá, que doideira, das boas novas. galera. Deus nunca foi visto por alguém. Mas Abraão viu, né? Abraão viu, lavou pé, deu comida, falou que falava face a face com Moisés, não falava? Lá, Jacó lutou com Deus. Eu vi a face de Deus e minha alma foi salva. Deus nunca foi visto por alguém. Jesus está trazendo um Deus novo. Está trazendo um Deus novo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus revelou a Deus. Ele trouxe a boa nova. Se tinha alguém falando lá atrás de boa nova, se tinha alguém lá atrás falando de boa nova, de blá blá blá, ele fala que ele revelou a Deus. Ele trouxe o evangelho. Agora, se lá atrás alguém falava isso, O cara tá meio gnóstico, né, mano? O cara tá meio no gnosticismo, acreditando lá naqueles primeiros cristãos que rejeitavam a Bíblia hebraica, né? Que, na verdade, ao que as pesquisas recentes indicam, é o primeiro evangelho, né? É o evangelho de Marcião, os marcionitas. Que eles falavam isso, que Jesus era um ser celestial, que não tem nada a ver com a Bíblia hebraica. aí não me importa. E se ele revelou a Deus, eu não dependo do velho para nada, do Velho Testamento. é assim, gente, deixa eu explicar uma coisa, tá? O Bruno tá difícil de entender. O Bruno, volto novamente, para você ter a imagem de Jesus como Messias, depende do Antigo Testamento. Eu fiz uma pergunta e não me respondeu. Você depende do Antigo. Se você aniquila o Antigo Testamento, aí eu lhe pergunto, se você pega o Evangelho de Mateus, os 4 evangelhos, eles não estão retratando o cumprimento profético em Jesus como Messias? Exato, exato. Tem arrendamento desse mundo no Velho Testamento? Responde a minha pergunta, Tem por favor. arrendamento desse mundo? Responda Não, a responde- minha não, pergunta, não. por favor. Essa pergunta é ridícula. Responda, Tem arrendamento no Velho responda a minha Testamento? pergunta. Jesus Novamente. apresenta que esse mundo foi Agora- arrendado ao diabo. Tem isso no Velho Bruno, Testamento? agora eu estou falando. Tem Bruno. isso? Ou é Bruno, novo? ó, escuta. É Quando novo? eu falar, agora você me escuta. Eu só estou escutando. Cara, então faça o seu esboço aí, cara. não, que eu vou estou fazer. explicando. Vamos lá, gente. Não, Então, cara. deixa eu dar a minha aula. Isso, O Bruno dá está tua to- aula que eu dou a minha depois. O Bruno está totalmente equivocado, está falando um monte de asneira. Novamente eu perguntei e não me respondeu. E não vai me responder, vai sair pela tangente que eu estou vendo aqui agora. O que acontece? Ele eliminou o antigo. Aí eu pergunto, os evangelistas, quando vão retratar Jesus como Messias, cumprimento de profecia, da onde? Profecia do Novo? Não. Pois é, Profecia do Antigo. exatamente. Só que ele já jogou o Antigo Testamento todo fora. E agora? E agora, como sai Jesus? Outra questão. Quando vai tratar do nascimento de Jesus, depende do quê? Da Virgem, depende do quê? Profecia do Antigo Testamento. Isaías. Só que pro Bruno, joga o Antigo Testamento fora. Ou seja, eu vou debater o quê? Ou seja, ele está colocando o que ele acha que ele pensa. Quando eu perguntei onde está escrito no Antigo que a palavra Messias significa Salvador, isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Mas quando ele falou de boas novas, vamos para os manuscritos de Qumran que antecede Jesus a quem de distância. Por favor, agora. Tem. O Messias antes de Jesus, sobe um pouquinho meu esboço. Só subir um pouquinho agora. Vamos lá. Mais? Sobe. Vou devagar. Não, calma, devagar. As boas novas anunciadas. Entre os textos descobertos nas cavernas de Qumran, um dos documentos mais discutidos pelos estudiosos é o fragmento conhecido como 4QQ21, frequentemente chamado de Apocalipse Messiânico. Esse texto apresenta uma descrição escatológica de um período futuro em que Deus interviria decisivamente na história por meio do seu ungido, ou por meio do Messias, significa a palavra ungido. O documento descreve um tempo em que a criação inteira estaria submetida à autoridade divina e que os sinais da redenção se manifestam de forma extraordinária. Isso aplica-se a Jesus. A redenção, um tempo em que o mundo seria redimido. Como ele quer colocar a figueira, a volta do Messias, a reorganização cósmica, novos céus, nova terra. Isso já existia antes mesmo de Jesus. Olha as boas novas sendo pregadas. Antes de Jesus existir. Inclusive, no ano 9, antes da Era Comum, já tinha Boas Novas Evangelho
lá com o imperador Augusto de Roma. Por que a restauração cósmica? Vamos ler? Um dos trechos mais citados do manuscrito afirma que os céus e a terra obedecerão ao seu Messias, linguagem que expressa a expectativa de uma transformação cósmica associada ao tempo messiânico. Essa ideia se encaixa dentro da tradição apocalíptica judaica do período do segundo templo. E para ele não esquece o Antigo Testamento. Continuo. Na qual a vinda do Messias estava ligada à renovação da ordem criada e à restauração da justiça divina no mundo. Tudo isso aqui antes de Jesus. Pois é. Próximo, sobe lá. Vamos fazer, já que ele falou que não existia, agora vamos provar. O texto continua descrevendo uma série de atos extraordinários que caracterizariam esse tempo escatológico. Entre eles, aparecem ações que lembram diretamente passagens do profeta do livro de Isaías. Por exemplo, a proclamação de boas novas aos pobres. Jesus fez uso disso. Jesus vai dizer que ele veio, quando perguntaram para Jesus, quando João manda os seus discípulos, mestre, eis que João está preso, e aí? Esperamos, és tu mesmo que haveria de vir ou esperamos outros? Diz a João que os pobres ouvem a palavra, são libertados, isso e aquilo. Olha de onde que vem. O Messias de Qumran está falando a respeito da libertação dos oprimidos, a cura de doentes e para piorar, e até a ressurreição dos mortos. Isso tudo está lá em Qumran, antes de Jesus existir. Ou seja, a figura de um Messias que os quranitas tiveram é a figura que você tem agora no Novo Testamento de Jesus. Então eu pergunto, será que Jesus ele incorporou tudo isso, Bruno? Ou será que os escritores estão fazendo uso de conceitos anteriores e aplicando a pessoa de Jesus? É isso que vocês estão vendo. Jesus ele não inova nada. Jesus não traz nenhuma novidade, porque tudo aquilo que as pessoas entendem de Jesus como pregador das boas novas, expulsar demônio, libertação dos oprimidos, curar os doentes, ressuscitar os mortos, isso já era a figura do messianismo lá de Qumran. Então, se alguém chegar aqui para mim dizer que é Jesus quem inova tudo, pode esquecer o Antigo Testamento, que Jesus criou tudo isso, me desculpe, está fazendo uso ou da mentira, ou da desonestidade, ou falta de conhecimento. Vou colocar essas três questões. Continuo. Caraca. Um trecho reconstruído no manuscrito afirma, pois o Senhor visitará os piedosos, os céus e a terra obedecerão ao seu Machia, ao seu Messias. Ele curará os feridos, ressuscitará os mortos e anunciará boas novas aos pobres. Daí olha o evangelho aí. Olha o evangelho aí, Bruno. Caraca. O evangelho já existia pregado as boas novas, Bruno. Lá Rapaz. o pessoal de... Então tá aí, galera. Sabineira já destruiu, né? Porque o próprio cara se refutou desde o início, né? Vocês viram aí. Desde o início ele se refutou, já entregou a faca e o queijo na mão pro Sabino. O crente entra numa live, num podcast para debater com o Sabino e praticamente admite que Jesus não é o Messias, que não cumpriu nada, que tudo aquilo ali não é preceito messiânico que Jesus fez. E o Sabino vai agora, caixão e vela preta, né? Fecha o caixão e ainda bota uma vela preta em cima, mostrando que esses conceitos já existiam anteriormente a Jesus, tanto no Messias de Qumran e também com imperadores romanos como Augusto. Acabou. Cara, Jesus não é Messias, Jesus é só um personagem fictício inventado ali no segundo século para poder esculachar com os judeus devido às revoltas judaicas, né? Então, é isso. Acabou, né? Tá aí. Jesus não é Messias coisa nenhuma e você foi enganado, feito de trouxa tua vida inteira. Aqui vai ter um vídeo onde eu mostro essa questão de o Novo Testamento ser inventado no segundo século, tá? Aqui o botão para você se inscrever nesse canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou desse debate que o crente entregou para Sabino, né? Valeu, fui, tchau, tchau, tamo junto.